Vesti-me de mulher, envolvi-me com o meu arqui-inimigo online e levei-o para um hotel, onde o espanquei. Estava a vestir o casaco e a correr quando alguém me agarrou pela cintura. O Mateus puxou-me para trás, limpando o hematoma dos lábios. Ele esboçou um sorriso perverso, falou num tom perigoso e agiu como um homem perverso e louco. Por que é que está a correr? Já teve o suficiente. Se já chega, é a sua vez de me satisfazer. Prefiro que sejas aberto e honesto comigo na casa de banho da escola do que usares roupas femininas. Satisfazer-me. O que quer dizer com satisfazer-me? Mateus, estás louco. 01. O meu telefone tocou 2 vezes, uma nova mensagem. Sequei o cabelo e atendi-o. Mateus. Querida, amanhã é o nosso primeiro aniversário. Podes encontrar-me. Estou com saudades. Rapidamente coloquei o meu telemóvel no modo não incomodar. Lancei um olhar furtivo ao homem sério sentado ao meu lado. O Mateus era muito perspicaz. Quase no mesmo instante em que olhei para ele, ele voltou a olhar para mim. Sentindo-me um pouco culpada, perguntei imediatamente, por que é que de repente está a olhar para mim? O rosto de Mateus ficou sério, e ele retorquiu, como é que sabes que estou a olhar para ti se não olhas para mim? Esta frase calou-me completamente. O meu rosto corou e não consegui pensar numa resposta durante muito tempo. Com um bufo de raiva, virei-me e subi a escada para a cama. Uma vez na cama, liguei finalmente o telemóvel. A mensagem do cãozinho Mateus voltou. Querida, por que não respondeste? Zundu, tenho saudades tuas. Preparei-te vários presentes. Só nos vemos uma vez, só uma vez. 02. Praguejei por dentro. O Mateus, aquele desgraçado, agia como se fosse fixe offline, mas na verdade é incrivelmente gato online. Um verdadeiro gato. Ele faz realmente jus ao apelido que lhe dei. Pensando nisso, senti-me muito melhor. Por mais inteligente ou incrível que ele fosse, não podia imaginar que a pessoa com quem namorava online há um ano era eu, a sua colega de quarto e inimiga jurada. Dei uma risadinha e respondi. Não, compreende. Mateus. Por favor, bebê. Eu, então chame mestre. Mateus, mestre baby, estou tão injustiçado JPG. Fiquei lisonjeado. Tenho-me roubado a miúdas, exposto os meus defeitos e arruinado os meus encontros. És muito jovem para brigar comigo. Chame-me papá de novo. Mateus. Não abuse da sorte. Dei uma palmada na coxa, furioso. Como assim? Não quer. Mateus. A outra pessoa retirou uma mensagem. O papá do bebê. Maldito papá do bebê. Mateus é realmente um gênio. Um pensamento repentino ocorreu-me. Podemos encontrar-nos. Aguarda as minhas notícias amanhã. Vou reservar um quarto e envio-te o número. O som de um banquinho a cair no chão ecoou. Assustado, abri as cortinas da cama e vi o Mateus a levantar-se de repente lá embaixo, com as orelhas vermelhas. Na mesma altura, o Mateus, o cãozinho, respondeu. Ok. Arqueei uma sobrancelha. Ui, este cachorrinho distante é bem inocente. 03. Pedi emprestadas algumas roupas femininas para a minha prima Luna, da mesma escola. A Luna ficou sem palavras. És tão grande, como posso comprar um tamanho tão grande? Sorri de forma insinuante e entreguei-lhe chá com leite e um pequeno peluche. Eu ajudo-te desta vez. Se correr bem, trago chá com leite amanhã. Luna vasculhou o armário, encontrando a roupa mais larga. Aqui está, é nova, ainda está na etiqueta e ainda não tive tempo de a lavar. Peguei na peça e respondi. Não faz mal se não estiver lavada. Tenho um pouco de fobia de germes e preciso de lavar roupa nova antes de a usar para me sentir confortável. Mas hoje, para enganar o Mateus, decidi conter-me. As pessoas sentem-se menos cansadas quando estão a fazer coisas más. Chegada ao hotel, esforcei-me para entrar na saia. A blusa não era curta, mas estava um pouco apertada, fazendo-me parecer uma boneca Barbie. Medi-me ao espelho, os músculos definidos e um sorriso sinistro cruzou o meu rosto. Depois fui para a cama e tirei uma foto às pernas do Mateus. Até usei as minhas não tão boas habilidades para fazer o Photoshop na foto para fazer com que as pernas dele parecessem mais compridas. Irmão, quando vens? Estou à espera há séculos. Mateus. As tuas pernas são tão lindas. Amo-te, gata. Já vou, gata. Dá-me mais 2 minutos. 2 minutos, ok. Estiquei os braços e tirei da mala uma bolsa verde de pele de cobra. Estava tudo pronto quando bateram à porta. Abri a porta rapidamente e fechei a mala com força. Então, ouvi uma violenta sova. Vou deixar-te roubar a minha miúda, vou deixar-te estragar o meu encontro. Mateus, nunca pensaste que um dia acabarias nas minhas mãos. Imitar os encontros online dos outros, hein? Consegues mesmo. Um idiota como tu,
com um coração de animal, desafia-te a ter um relacionamento online. E tu queres magoar uma rapariga? 04. Depois de uma sova brutal, soltei, ofegante. Mateus não se debateu nem emitiu qualquer som durante todo o tempo. Percebi tardiamente que estava um pouco assustado. Não deveria ser esse o caso. Não lhe acertei nos sinais vitais. Acabei de lhe bater nas costas. Será que os meus recentes ganhos de fitness me deram poderes sobrenaturais e lhe partiram as costelas? Arfei e rasguei rapidamente o saco. Caramba, por que é que não disseste nada? Estás bem? Eu queria dar-lhe uma palmada, mas só para causar uma dor superficial. Não esperava que estivesse gravemente ferido e precisasse de hospitalização. O Mateus estava deitado em paz, com os olhos fechados. Assustada, estendi a mão para verificar se respirava. Felizmente, ainda respirava. Eu estava com medo. Vesti o casaco rapidamente e saí, com a intenção de ligar para o 192. Quando estava a meio do casaco, um braço forte estendeu-se e puxou-me de volta para a cama. Eu. Virando-me, vi o Mateus a levantar a mão para limpar delicadamente o hematoma no canto do lábio. Ele sibilou, olhou para mim e zombou. Por que é que está a correr? Já chega. Eu enfureci-me. Por que é que se está a fingir de morto? Matou-me de susto. Caramba, pessoas como o Mateus merecem mesmo ser punidas. Abri-lhe o braço e tentei escapar. Então, alguém agarrou-me o braço e puxou-me de volta. Se sair agora, vou chamar a polícia e dizer que me bateu e está a fugir à justiça. Eu disse confiante. Então vou processá-lo por se hospedar ilegalmente num quarto comigo e tentar ter relações sexuais. Se te atreves a contar a alguém, vou espalhar a notícia de que és gay e que namoras com um rapaz online há um ano. O Mateus riu com raiva, os seus olhos de fênix fixos em mim, fazendo o seu sorriso parecer um pouco paranoico. Pensei que ele ia dizer algo chocante, mas ele apenas disse. Eu sou gay na mesma. 05. Não foi uma declaração chocante, mas foi uma revelação chocante. Eu. Está zangado. O Mateus virou-me o rosto e beijou o canto dos meus lábios com força. Eu empurrei-o. Caramba, estás mesmo zangado. O Mateus ajoelhou-se na cama e puxou-me calmamente para trás. A força foi tão forte que fui atirado de costas, como uma tartaruga gigante. O Mateus virou-me. Se já chega, é a sua vez de me satisfazer. Apertou-se entre as minhas pernas e levantou-me a minissaia. Eu. O que entendo por satisfazer? Por que é que me virou? Não, mano, é isso mesmo. O meu rabo ficou frio, seguido pela voz rouca e risonha de Mateus. Prefiro que sejas honesto comigo na casa de banho da escola do que com a roupa desta miúda. Mesmo que tenha demorado a reagir, percebi que algo estava errado. Parecia que o Mateus tinha mesmo enlouquecido com a minha raiva. Não só disse que era gay, como até queria. Entrei em pânico. Menti-te sobre o nosso romance online para me vingar por ter estragado o meu encontro. Depois de te ter batido hoje, vamos vingar-nos e manter a distância um do outro. A mão do Mateus agarrou-me a cintura, levantando a bainha da sua camisa de manga curta. A minha lombar estava sensível, e o seu toque suave era tão estimulante que não consegui evitar dobrar-me. Não. O Mateus, essa fera, é assim tão pervertido. Estou convencida. Sério. Larga-me, Manter a distância. E se precisar? Estamos juntos há um ano e agora queres expulsar-me. Lucas, não achas que é tarde demais? 06. Esforcei-me para me libertar de Mateus. Encolhi-me no canto da cama, abraçando os joelhos com força, e depois olhei horrorizada. Felizmente, tenho feito bastante exercício ultimamente e recuperei as forças, caso contrário não teria conseguido escapar às garras do Mateus. O Mateus parecia genuinamente irritado comigo. Agora mesmo, abraçou-me, o seu inimigo jurado, e beijou-me, mordeu-me e apalpou-me. Será que o deixei em frenesi mental? Ao vê-lo aproximar-se novamente, levantei imediatamente a mão para a pressionar contra o seu ombro. Não, estou convencida. Pare de me beijar. Isso é muito pervertido. Como homem heterossexual, simplesmente não consigo lidar com este tipo de ataque mental. O Mateus agarrou-me a mão e mordeu-me a ponta dos dedos. Sibilei de raiva. Mateus, és um cão. O Mateus não disse nada, apenas arrancando-me as roupas e mordiscando-as. O toque estranho fez com que o meu rosto ficasse vermelho, e dei-lhe um pontapé para longe. Porra! Seu pervertido! Você é louco! Faria algo assim só para me irritar? Mesmo tendo enganado para um relacionamento online durante um ano, não gastei um único cêntimo do seu dinheiro. Devolvi todo o dinheiro que ele me tinha transferido. No máximo, tinham enganado para me chamar pai mais algumas vezes. A vingança tem mesmo de me custar a vida. Agarrei o peito, sem palavras. O olhar sombrio de Mateus encontrou os meus lábios enquanto eu falava cautelosamente.
Ou devo levá-lo ao hospital para examinar o seu cérebro? O rosto de Mateus manteve-se sério e silencioso. Pergunto-me se tenho um pouco de síndrome do mamilo triste, mas senti-me incrivelmente emo depois de ser beijada pelo Mateus. Vendo a sua indiferença, senti-me sufocada. Quando voltou a aproximar o rosto, comecei a chorar. Irmão, por favor, para de me beijar. Estou com medo. Mateus. Respirou fundo e deu um passo para trás. Lucas, foste tu que disseste que gostavas de mim e foste tu que me chamaste para ir ao hotel, disse. 07. Assenti, chorando. Percebo. A culpa é toda minha. Não vou fazer isso de novo. Se eu soubesse que o Mateus era tão imprudente, não o teria provocado. Foi assustador. Como poderia um homem heterossexual beijar a mulher do avô de outro homem heterossexual? Mateus era tão cruel consigo próprio. Era desumano. A atmosfera estava tensa. Depois de um longo momento, o Mateus estendeu a mão e limpou umas lágrimas. Ele sussurrou suavemente, não chores. Não me atrevi a desobedecer-lhe e imediatamente contive as lágrimas. Quero voltar para o dormitório, disse eu, olhando para a sua expressão. Olhou-me de forma estranha, não quer ficar sozinho comigo. Abanei a cabeça vigorosamente, mentindo a mim mesmo, não. Na verdade, queria muito fugir. Mas ousaria eu dizer isso? Não. Mateus zombou. Esqueceste que somos colegas de quarto. Mesmo que fuja de volta para o dormitório, ainda temos de ficar sozinhos. Eu. Porra, esqueci-me disso. Tão desesperado. 08. O Mateus disse que o quarto já estava reservado, por isso seria um desperdício não dormir aqui. Passa uma noite comigo e eu deixo-te ir. Ele levantou-se, eu sentei-me, sentindo-me bastante condescendente e opressiva. Agarrei o meu peito. Vamos ser claros, estou a vender a minha arte, não o meu corpo. 2 homens adultos a partilhar a cama é perfeitamente normal. Mas o Mateus apanhar de mim é um pouco pervertido. Preciso de ser franca. E se ele de repente se interessar pelo meu rabo ao meio da noite, só para se vingar? Só de pensar nesta cena, o meu corpo treme. O Mateus assentiu e incentivou-me a tomar um banho. Peguei nas minhas roupas, olhando para trás a cada poucos passos para ter a certeza de que ele não me estava a seguir. Só então me senti à vontade na casa de banho e tranquei a porta. Mas, quando comecei a despir-me, virei a cabeça e apercebi-me de algo assustador. Este hotel, esta casa de banho, este vidro, caramba, é transparente. Atrás do vidro, os olhos do Mateus estavam brincalhões, como se estivesse a troçar da minha decisão de trancar a porta. Eu estava furiosa. O que é que está a olhar? Nunca vi um homem a tomar banho antes. Que psicopata. Ele já não viu o suficiente no dormitório. E ele ainda está a olhar para mim no hotel. No passado, eu teria tirado a camisola e exibido os meus músculos incrivelmente bem definidos para ele. Mas hoje, por causa do comportamento errático anterior do Mateus, decidi abrir primeiro um pouco de água quente. Esperei até que o vapor trovasse o vidro até que ficasse embaciado antes de começar a despir-me. Foi tão estranho, éramos todos homens. A culpa foi do Mateus. Porque é que ele me beijou daquele jeito? Ele tornou tão difícil até para eu tomar banho. Lavei-me, vesti-me completamente e abri a porta da casa de banho. Quando a porta se abriu, olhei mais atentamente e congelei em choque. Mateus, porque é que ele está fardado? O que é aquilo na cabeça dele? Uma faixa de orelha de cão. Cosplay. Virou-se para me olhar, os seus olhos normalmente frios agora úmidos, vermelhos e cheios de amargura. Lucas, ficou bonito? Perguntou-me, com os lábios entreabertos. Ajoelhou-se mais uns passos, aproximou-se da cama, baixou os olhos e, com um ar de total submissão, continuou. Gostaria de tocar nas minhas orelhas. Meu Deus. 09. O seu inimigo jurado convidou-o para uma peça de teatro fardada. Aceito ou recuso? A expressão de Mateus era tão estimulante. Engoli em seco, esforçando-me por recuperar a compostura. Isto não é adequado, certo? O Mateus olhou para mim, com uma expressão completamente submissa, e disse, sim. Lucas, não me queres intimidar? A minha mente estava um pouco confusa. Quero intimidar-te, mas não este tipo de intimidação, certo? Mateus, tudo é bullying, então por que é que existem níveis diferentes? Abri a boca e dei uma explicação algo seca. Existem diferentes níveis. O Mateus pegou na minha mão e colocou-a sobre as orelhas do meu cãozinho. Não me quer dar um tapinha na cabeça há muito tempo. Vou dar-te hoje. Antes, queria dar-lhe uma festinha na cabeça porque queria ser seu pai. Agora, está a deixar-me dar-lhe uma festinha na cabeça porque está disposto a ser meu filho. Mas ele já não parece assim. A atmosfera estava estranha. Estava um pouco quente. O pelo do Mateus era tão bonito, tão macio e cheiroso.
Inclinei-me e cheirei. O que passou antes de sair? Por que é que cheira tão bem? Cheirava bem. Tenho a dizer que o Mateus tem um talento especial para se arranjar. Preciso de lhe pedir um limpo para poder passar na próxima vez que sair com uma rapariga bonita. Nada, apenas borrifei um perfume ao longe, respondeu o Mateus, levantando os braços e envolvendo a minha cintura. O meu corpo enrijeceu e eu debati-me. Não me abraces. Como é que inimigos jurados se podiam abraçar? Principalmente num lugar tão íntimo como um hotel. Mateus suspirou. Desculpe, estou um pouco cansado e precisava de um sítio para me encostar. Acordei às 5 da manhã para me preparar para este encontro e não estava à espera. Ai. Ai, estraguei-lhe o encontro. Fui tão malvado, namorando-te online às escondidas durante um ano e enganando-te. Para de falar. Não há problema em eu abraçar-te. Combinamos. Amanhã de manhã, este assunto estará resolvido. Já não pode usar isto para me criticar. O Mateus enterrou a cabeça na minha cintura e murmurou abafado. 10. O Mateus abraçou-me por um instante, aninhando-se na minha barriga e tentando aproximar-se para me beijar. Empurrei-o, avisando, porta-te bem. Mateus pestanejou inocentemente e ergueu as mãos em sinal de rendição. Estava com um pouco de fome, por isso, enquanto Mateus tomava banho, pedi comida para levar. A recente mudança de estação, com as suas temperaturas a flutuar, estava a dar-me dores de estômago, por isso pedi um macarrão fácil de digerir. Talvez o local fosse um pouco longe, estava cheio quando chegou. Dei 2 dentadas e o Mateus saiu da casa de banho. Nu, enrolado apenas numa toalha. Desviei o olhar dos seus músculos esguios, sentindo uma pontada de tristeza. Claramente tenho-me esforçado muito, mas por que é que os meus músculos não estão tão grandes como os do Mateus? Este tipo está a comer proteína em pó como se fosse uma refeição. Mas eu vivo no dormitório com ele há tanto tempo e nunca o vi comprar proteína em pó. Será que é talentoso? É, por falar em talentoso, parece que tem mais do que apenas músculos grandes, tudo o resto também é bastante grande. A minha mente parecia entupida de massa, sempre a pensar em algo inapropriado para crianças. Abanei a cabeça para limpar a mente e depois baixei a cabeça para comer o meu macarrão. O talentoso aproximou-se, inclinou-se e sussurrou-me ao ouvido. Eu também estou com fome. Respondi sem graça, Eu só pedi uma dose. Se estiver com fome, basta morrer de fome por enquanto. Mateus tossiu levemente e disse timidamente. Eu também quero comer. Eu. Mateus, sempre tão arrogante, estava agora. Estaria ele a implorar-me por comida de forma humilde. A minha vaidade estava imensamente satisfeita. Empurrei generosamente a tigela de massa para o lado. Aqui, há alguns pedaços para ti. Inesperadamente, o Mateus trouxe-me a tigela de volta e disse. Não se incomode, só quero alguns pedaços. Nisto, baixou a cabeça, encostou-se a mim, abraçando-me por trás, deu uma dentada no macarrão. Ele usou os mesmos hachís que eu estava a usar. Eu. 11. Mateus disse, com naturalidade. Só um par de hachís. Não vou usar os teus. Preciso de usar as mãos. É verdade, mas você. Estás tão perto de mim e estás a usar os meus hachís. Mesmo sendo homens. Há algo de errado. O Mateus estava incrivelmente quente, e a sua presença contra mim estava a deixar-me quente e corada. Libertei-me do abraço dele e corri para a casa de banho. Já acabei. O resto é teu. Vou lavar os dentes. O Mateus riu baixinho e respondeu. Certo. Depois de tudo terminar, deitei-me. Mateus apagou todas as luzes, deixando apenas uma pequena perto da porta. Estava um pouco escuro, mas conseguia distinguir os contornos das pessoas. Aproximei-me da cama, assegurando-me de que tudo iria correr bem. Não tinha dormido todos aqueles dias na escola. Foi apenas uma mudança da cama ao lado para a cama ao lado, sem problema. O Mateus estava muito quieto. Deitou-se e não se mexeu, como se estivesse a dormir. Era um pouco depois das 9 horas. Normalmente, a vida noturna teria acabado de começar. Mas agora, a atmosfera era mesmo estranha. Provavelmente deveria ir para a cama cedo. O vento aumentou lá fora, fazendo as janelas farfalhar. Foi um ótimo sonífero. Fechei os olhos e logo adormeci. Não sabia quanto tempo se passou até o telefone tocar, acordando-me. Assustei-me e peguei no telefone no criado mudo. A minha visão estava um pouco turva, mas quando atendi, ouvi a voz do meu colega Tiago. Lucas, onde estavas? Por que não estás no dormitório? O teu colega de quarto com a cara fria também não está. O gerente do dormitório virá ver como estás. Enviei-te uma mensagem, mas não respondeste, por isso liguei rapidamente para perguntar. 12. Verifiquei a hora no topo do ecrã. 10h20. A porta do dormitório fecha às 10h30, e o gerente gosta de ver como estão as pessoas que não chegaram tarde a casa por volta das 10h20.
Definitivamente, é tarde demais para voltar agora. Uma mão estendeu-se do lado, envolveu a minha cintura e puxou-me na sua direção. A voz de Mateus, rouca de sono, ecoou. Tiago. Por que é que ele te chamou Lucas? Não disseste que não gostas que te chamem bebê? Então por que é que ele pode fazer isso? De agora em diante, também te posso chamar bebê. Entrei em pânico, não. Como é que inimigos jurados podiam chamar-se de bebê? Eu não lhe pedi para me chamar bebê. Ele estava a ser mau. Eu e o Tiago crescemos juntos. Conhecemos-nos desde pequenos. Ele costumava seguir-me, chamando-me Lucas o tempo todo, mas isso mudou depois dos seus tempos rebeldes no liceu. Ele sentia que não tinha o direito de me tratar por irmão, mesmo sendo apenas 2 meses mais velho do que eu. Então, inventou uma partida e começou a chamar-me bebê para se exibir. No meu último ano, ele chamava-me bebê o tempo todo, e era muito traquina. Depois do exame de admissão, dei-lhe uma boa sova. Finalmente mudou o nome de bebê para Lucas. Pedi-lhe que mudasse novamente, mas ele recusou. Por mais que lhe batesse, ele continuava a chamar-me Lucas, em particular para me irritar. Eu estava exausta. Não pode chamar de bebê, insisti. O Tiago já era um problema suficiente, e com o Mateus, fiquei completamente lixada. A minha garganta estava seca e a minha voz rouca. Soou estranho a Tiago do outro lado da linha. Perguntou hesitante. Lucas, quem é o teu vizinho, o teu colega de quarto com cara de gelo? O que há de errado com as vossas vozes? Estavam a fumar. Não deveria ser o caso. Não precisam de estar fora a noite toda para fumar, pois não. A sua voz está rouca, como se tivessem acabado de acordar. Meu Deus. E vocês? 13. Antes que eu pudesse explicar, o Tiago já tinha acabado de imaginar e gritava freneticamente do outro lado da linha. Ei, pá, eu ando contigo há tantos anos, e nunca me disseste que eras gay. Se me tivesses dito que eras gay antes, eu não teria tido de esperar. Interrompi-o rapidamente. Do que é que estás a falar? Se eu fosse gay, achas que conseguiria ficar com o rabo depois de todos estes anos? O Mateus e eu não fizemos nada. Ficámos só a conversar debaixo das cobertas. É uma longa história. Conto-te quando voltarmos. O Tiago murmurou. Prefiro não ficar com o rabo. Não consegui ouvir bem. O que é que disse? Tiago, nada. Eu disse, ok, quando a gerente do dormitório vier, diz-lhe que estou com dores de barriga. Fiz uma pausa e continuei. O Mateus, ele levou-me para o hospital. O Tiago choramingou e desligou o telefone. Desliguei o telefone e virei-me para encontrar o olhar carrancudo do Mateus. O que se passou? Acha que estou a mentir? Levantei uma sobrancelha e perguntei. Por favor, não seja tão ingrato. Se não me tivesse ameaçado para ficar no hotel e dormir consigo, já teria voltado para o dormitório há muito tempo. Fiquei um pouco irritado com o olhar dele. O Mateus não disse nada, apenas se inclinou para mais perto de mim e esfregou-me a barriga. A sua palma era grande e quente, e cobrir a minha barriga ajudou a que a dor incômoda diminuísse um pouco. Está a doer há uma semana, não é? Perguntou. Eu disse, é. O Mateus sentou-se e começou a vestir-se. Onde está a sua identidade? Vou marcar-lhe uma consulta amanhã para uma gastroscopia indolor. Eu agarrei-o. Está louco. Já passa das 10 horas e a janela de consultas no hospital fechou há muito tempo. Mateus fez uma pausa e depois voltou a deitar-se. Fui idiota. 14. Senti-me um pouco constrangido. Não seja tão simpático comigo assim de repente. É estranho. Sabendo que eu estava com dores de barriga há uma semana, observou-me atentamente. O Mateus estendeu a mão para me acariciar, com um ligeiro toque de tristeza na voz. É apenas uma preocupação casual entre colegas, não leva a sério. Vou levar-te ao hospital amanhã de manhã. Instintivamente, quis recusar. Não, é um problema antigo. Tenho dores de barriga facilmente quando as estações mudam. Basta usar mais roupa e vai correr tudo bem. Mateus zombou. Então, ontem estavas a usar uma camisola e um casaco de algodão, praticamente enrolando-te como um casulo, só para te manteres quente. Quando foi a sua última gastroscopia? Gaguejei. Há 3 anos. Mateus. Não se leva realmente a sério. Não sabia como responder, por isso fiquei em silêncio. A massagem do Mateus foi muito agradável, aquecendo-me o estômago. Vai dormir? Sussurrou Mateus. Vendo que ele não fazia mais nada para além do meu controle, senti-me aliviada. Obedientemente, fechei os olhos e adormeci. A lateral do meu rosto foi tocada por lábios ligeiramente frios, deixando uma ligeira umidade. Abri os olhos, confusa. Por que é que me beijaste de novo? Mateus, foi um acidente. Não queria. Então tenha cuidado aí embaixo. Mateus,
o que é lá embaixo? Eu. Quando digo lá embaixo, quero dizer nos próximos dias. Tem cuidado nos próximos dias, não contigo lá embaixo. No que está a pensar? 15. Surpreendentemente, o meu estômago não me doeu nada durante toda a noite e dormi profundamente. De manhã cedo, o Mateus levou-me ao hospital para fazer o registro. A minha vez de fazer a gastroscopia era às 8h30. Eu estava um pouco assustado, por isso disse ao Mateus: se eu falar demais depois de a anestesia passar, é só ficar de boca fechada. A minha mente estava cheia de pensamentos sujos. O Mateus sorriu e disse-me para não me preocupar. Fui empurrado para dentro. Quando acordei, o Mateus estava a limpar-me o rosto com um lenço umedecido. As minhas palavras ainda estavam um pouco arrastadas. Por que razão está a limpar o rosto? Mateus, babar. Eu. Babar-se à frente do seu inimigo jurado, o Sr. Lucas. Tão socialmente desajeitado. Não é mentira. Mateus torceu os lábios. Disse que me amava muito e queria ter um bebê. Eu. Impossível. Isto é totalmente alarmista. Sou um homem. Olá, sou um homem. Por que razão não está a atender? Eu disse que sou um homem, não me ouviu? Olá. Eu disse que sou um homem. Como posso ter um bebê? Mateus, está só a espalhar boatos, não é? Eu estava tão irritado. Eu queria dar um murro ao Mateus. Mas quando saí da cama, nem me consegui manter de pé, e o meu soco fez-me tropeçar. Quando estava prestes a cair de cara no chão, uma mão estendeu-se do meu lado e ajudou-me a equilibrar-me. Soltei um suspiro de alívio. A voz do Mateus provocou por cima de mim. Comporte-se. Ok, vou aguentar. 16. Voltei para a escola com a lista de verificação. Depois de analisar, o gerente do dormitório riscou os nossos nomes da lista de quem passou a noite fora. Da próxima vez que houver uma emergência destas, lembre-se de me avisar com antecedência. Um pouco culpado, assenti obedientemente. Entendido. Obrigada, tia. Tinha aulas à tarde. O efeito da anestesia daquela manhã tinha passado e o meu corpo estava pesado. Para o almoço, o Mateus trouxe-me papas do refeitório. Depois de beber meia tigela, deitei-me na cama. O Tiago veio ver-me e olhou para o Mateus, que estava ocupado a cuidar de mim, com uma expressão complicada. Não sabia que eras uma pessoa tão virtuosa, Mateus, disse ele, sarcasticamente. Mateus disse calmamente. Obrigado pelo elogio. Tiago. O despertador acordou-me a 1h30. Abri os olhos e vi o Mateus parado mesmo ao meu lado. Pegou num banquinho e sentou-se ao lado da cama, fitando-me sem pestanejar. Eu estava um pouco confuso. Há quanto tempo está aqui sentado? Não podes estar a olhar para mim desde que fui para a cama às 11. Mais de 2 horas. O Mateus olhou para o relógio e respondeu. Cerca de 2 horas. Eu. Há um bom tempo. Estou bem, não se preocupe. Da próxima vez, não me olhe enquanto durmo. É assustador. Mateus, eu sei. Ele disse que sabia, mas o seu corpo não se mexeu. Eu, mais alguma coisa. Mateus. Estou a pensar em como te dizer que gosto de ti. Eu. Meu Deus, do que é que estás a falar? Mateus, estou aqui sentado há 2 horas, a pensar, e ainda não consigo pensar numa forma adequada de confessar os meus sentimentos. Já que insiste que não é gay, provavelmente não aceitaria a minha confissão. Pensei que nos íamos esquecer. Fomos ontem à noite e fingimos que nada aconteceu. Já desisti completamente desta relação. Mas, Lucas, passaram 2 horas, e eu ainda te quero contar. Fez uma pausa e continuou, enquanto eu o fitava, espantada. Eu gosto de ti. Gosto de ti desde o primeiro ano, e foi por isso que estraguei os teus encontros com outras raparigas. Sei que estavas a tentar vingar-te de eu me enganar para um romance online. Sempre soube que eras tu do outro lado da internet. 17. Abri a boca, mas não saiu nada. Isto é ridículo. Do que é que o Mateus está a falar? Como eu. Você deve estar a brincar. Ele e eu somos inimigos jurados. Como é que algo tão ridículo como apaixonar-se por alguém de quem se é inimigo jurado pode acontecer comigo? Eu ri alto. Mateus, estás a brincar, certo? Mas Mateus não se riu. Olhou-me com ternura e repetiu, com uma seriedade incrível. Lucas, eu gosto de ti. O meu sorriso congelou. Na verdade, queria desistir no ano passado. Não queria interferir mais nos seus encontros com raparigas novas. Mas tu, vieste ter comigo online para um relacionamento. Estar numa relação contigo, mesmo que as tuas motivações não fossem puras, é o que sempre sonhei. A minha mente desligou completamente. Pare de falar. Vou dar um tempo. Foi tão surreal.
O meu inimigo jurado confessou o seu amor por mim. Ele disse-o com tanta sinceridade. Mas somos os dois homens. Eu sou hetero. Mas não me conseguia obrigar a dizer não. Tão estranho. Será que? Durante o nosso relacionamento online, também me tornei um pouco gay. Ao aperceber-me disso, senti-me completamente mal. 18. Eu disse ao Mateus. Vou fingir que não ouvi desta vez, mas não volto a dizer da próxima. Expliquei fracamente. Além disso, sou heterossexual. Acho que não consigo aceitar o teu amor. Mateus franziu os lábios. Os rapazes heterossexuais olham para o meu abdômen todos os dias. Eu estava a usar-te como grupo de controle para fortalecer os meus músculos. Mateus baixou os olhos e sussurrou. Então namoras comigo online há um ano. Um rapaz heterossexual namoraria com alguém online durante um ano só para a irritar. Mergulhei em pensamentos profundos. Sim. Eu tinha planeado mentir-lhe durante um mês e depois expô-lo e humilhá-lo, então como é que isto acabou por durar um ano? O Mateus aproximou-se, levantou-me o queixo e obrigou-me a olhá-lo nos olhos. Odeias-me? Eu assenti. Sim. Mateus, se me odiavas, porque aceitaste dormir comigo ontem à noite? Foi para te confortar, para evitar que andasses a espalhar boatos. Mateus, já que ainda estás a tentar confortar-me, isso não significa que não me odeias assim tanto. Senti que a lógica dele estava um pouco errada, mas não consegui refutá-la. Então, assenti. Ok, mesmo que não te odeie assim tanto. Mateus, se eu não te odeio, isso não significa que gosto de ti. E se gosto de ti, não significa que te amo. Lucas, atreves-te a dizer que me amas. Lógica de bandido. Mas não consigo mesmo dizer. Penso nisso com cuidado. Muitos dos detalhes do que fiz no ano passado são bastante estranhos. Agora, vamos falar do presente. O Mateus aperta-me o queixo. Tão perto, olhando para o rosto dele, o meu coração dispara. Pense para comigo. É isso. Será que já me tornei completamente gay sem sequer me perceber? 19. O Mateus disse que eu teria uma semana para pensar sobre o assunto. Esta semana está fora a competir. Espero ter a minha resposta quando regressar. Estou um pouco angustiado. Embora o Mateus tenha ido embora, ainda me envia mensagens. Usa a mesma conta que eu usei para sair com ele online. É como se os acontecimentos dos últimos dias nunca tivessem acontecido e fossemos apenas um casal online comum. Hoje é o quarto dia desde que o Mateus partiu. Assim que chegou a hora de almoço, a mensagem dele chegou como prometido. Amor, hoje almoçou bem. Olhei para as amostras que estavam a ser centrifugadas no laboratório, hesitei e menti-lhe. Eu comi. Mateus, o cãozinho. Mentiu-me de novo. Como é que sabia? O Mateus monitorizou-me. Como é que ele me apanha sempre a saltar refeições? Mateus, o cãozinho, se já tivesses comido, responderias, comi lá, e não, comi. Ok, perdi-me na interjeição. Eu desisto. Cão Mateus. Pedi comida para ti. Desce e apanha. Come no edifício de ensino ao lado antes de voltares para o laboratório. Não salte refeições o tempo todo. Tem problemas de estômago. Queria dizer que a experiência só tem meia hora restante. É só meia hora, não é nada demais. Mas a sensação de ser cuidado foi surpreendentemente boa. 20. O Tiago bateu-me à porta nessa noite. Na sua mão estava o meu medicamento para o estômago e uma tigela de papas. Toma, acabei de fazer isto. Saltou ao almoço hoje porque estava a fazer experiências. Vi que estava quase sem medicação da última vez, por isso trouxe-lhe outra caixa, já que estou fora da escola para um evento. Peguei nele, agradeci e entreguei o dinheiro. O Tiago sentou-se no banquinho e perguntou, o que se passa entre ti e o Mateus? Vocês estão os dois juntos? Neguei com a cabeça, não. Ele suspirou de alívio, ainda não. Que bom. Só me perguntava quando é que ele tinha ficado tão coscovilheiro ao ponto de tirar um ramo de flores da camisa larga. Tiago corou, como se arriscasse a vida. Lucas, se a tua orientação sexual for masculina, podes dar-me prioridade. Gosto de ti há muito tempo. Não sabia que eras igual antes, por isso nunca me atrevi a confessar. Enquanto falava, cerrou os dentes. Caramba, Mateus, aproveitaste-te de mim e atacaste-te primeiro. Pareces indiferente e arrogante, mas brigas e brigas em privado, certo? Acenei com as mãos, horrorizada. Não digas disparates, eu não sou gay, não gosto de homens. Tiago ficou sem palavras. Então vai reservar um quarto com ele. Respirei fundo. Não falo tão rudemente. Não aluguei um quarto com ele. Queria vingar-me dele. Contei-lhe então do início ao fim como namorei com o Mateus online e como o enganei para ir ao hotel e bater-lhe. Tiago.
lambeu os lábios secos. Então, percebi mal. Assenti freneticamente. Sim, sim, sim. Não gosto de homens. Desista. Vamos fingir que não aconteceu nada hoje. Voltem depressa. Amanhã de manhã, ainda seremos bons irmãos. Tiago sorriu amargamente. Então não concordaste quando ele te pediu para dormir com ele esta noite? E se eu te pedisse para dormires comigo esta noite? Dei-lhe um toque no ombro e disse com sinceridade. Desde que retiro o que disse, ainda seremos bons irmãos. Dormir com um bom irmão não é grande coisa. Além disso, dormíamos muito juntos no liceu, não é? Por que toda esta reclamação? Este rapaz não gosta necessariamente de mim. Talvez me veja a aproximar-me do Mateus e tenha medo de me perder, o seu melhor amigo, por isso está a recorrer a esta medida desesperada. Sim, deve ser isso. Como posso explicar de outra forma? Acordei e todos à minha volta são gays, e todos gostam de mim. Se eu escrevesse este romance e o publicasse, repreender-me-iam, sua vagabunda mal cheirosa. É apenas a fantasia de me tornar um galã antes de morrer. Estremeci e rapidamente empurrei o Tiago para fora. Mas quando a porta do dormitório se abriu, o que me recebeu não foi o corredor. Mas, o Mateus com cara de poucos amigos. Por que é que voltou cedo? Ele disse friamente. No liceu, dormimos juntos inúmeras vezes. Deixe-me explicar. 21. O namoro online é arriscado, seja cauteloso quando se trata de relacionamentos. O meu nome é Lucas. Fiquei obcecado pela minha paixão online. Mesmo sendo homens, não se importa minimamente. Só diz que gosta de mim e dispensa constantemente outros pretendentes perto de mim. Depois de ter ouvido a minha conversa com o Tiago, a sua possessividade em relação a mim intensificou-se. Nessa noite, assim que a porta do dormitório foi fechada, beijou-me e mordeu-me, obrigando-me a aceitar ficar com ele. Eu disse, um melão forçado não é doce. Ele ironizou, só se sabe se é doce quando se força. Mais tarde, abraçou a minha cintura, baixou a cabeça e, no meio do meu tremor, disse com voz rouca, muito doce. Não conseguia afastá-lo, por isso aproveitei passivamente os seus cuidados. Exausto, pegou na minha mão inerte e beijou-a. Querida, vamos ficar juntos, está bem. Neguei com a cabeça, não. No momento em que o rejeitei, os seus olhos encheram-se de lágrimas e o seu tom de voz encheu-se de ressentimento. Fiz isto por ti, e ainda dizes que somos apenas colegas de quarto comuns. A minha mente estava um borrão. Não. Não somos colegas de quarto comuns. Somos inimigos jurados. Como pode namorar um inimigo jurado? Alguém me mordeu no lábio e ouvi a voz ressentida do Mateus. Eu odeio-te. Não era uma queixa, era um apelo. Eu estava completamente impotente perante ele. Fechei os olhos e assenti. O Mateus iluminou-se instantaneamente, inclinando-se e beijando o meu rosto como um cãozinho. Praguejei por dentro. 22. Uma semana depois, o Tiago encontrou-me, a mim e ao Mateus, de mãos dadas, a passear. Parecia devastado, repreendendo-me com raiva. Tu, não disseste que não eras gay. Apertou o peito, com uma expressão de profunda tristeza. Percebo. Não és gay, só não gostas de mim. Será que o Mateus é assim tão bom? Será que consegue competir com a nossa amizade de infância? Consegui ver que ele estava prestes a usar a tática de os namorados de infância não resistem a uma rapariga do céu. Eu rapidamente o interrompi. Não é que não gosto de ti, é que temos o mesmo número. O Tiago engasgou-se. Também é 0. Belisquei a ponta da minha camisa, dei uma rápida olhadela ao Mateus e respondi baixinho. 0,5. Estava a pensar num contra-ataque, mas não funcionou. Tiago. Mateus zombou. Não é que não gosto dele. É que temos o mesmo número de identidade. Estremeci e mudei imediatamente de tom. Não, eu não gosto dele. Eu só gosto de ti. Não te zangues, não te zangues. O Mateus adora atormentar-me quando está zangado. Pobre da minha cintura, tenho a sorte de ter um bom dia por semana. Quando disse ao Tiago que gostava dele, a expressão do Mateus iluminou-se instantaneamente. Curvou os lábios, o seu sorriso tão brilhante como o sol hoje. Eu também. Lucas, eu também gosto de ti. Gosto mesmo de ti. Certo, agora inimigos jurados tornaram-se amantes. Por isso, vamos continuar.